Olá, eu sou Mariana Jungmann e você confere comigo a partir de agora todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A Procuradoria-Geral da República pediu a revogação da prisão domiciliar da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. E o presidente Michel Temer indicou um novo ministro para o Tribunal Superior Eleitoral. Essas e outras notícias você confere comigo a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e pelas emissoras do Sistema EBC. Olha, após uma grande polêmica em torno do benefício concedido à ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, de ter prisão domiciliar, hoje a Procuradoria-Geral da República pediu a revogação desse benefício. Quem vai nos contar os detalhes sobre isso é Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil. Boa noite, Carolina. Boa noite, Mariana. A Procuradoria-Geral da República, ela pediu, fez esse pedido de revogação da prisão domiciliar de Adriana Anselmo ao Superior Tribunal de Justiça. O pedido é para anular essa decisão que concedeu a prisão domiciliar à ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e que foi presa na Operação Calicut da Polícia Federal. A Procuradoria ela pede a revisão dessa decisão, que foi da ministra Maria Tereza de Assis Moura. A ministra concedeu a prisão domiciliar com base em uma lei que prevê a concessão desse tipo de prisão a mães com filhos menores de 12 anos. Agora, de acordo com a decisão da juíza, a Adriana Anselmo não pode deixar o seu apartamento no bairro do Leblon, no Rio, a não ser por uma emergência médica, e também não pode usar nenhum meio de comunicação. Tanto que da casa dela foram retirados telefones, rede de internet e até mesmo interfone. Tanto que os visitantes que visitarem, as pessoas que visitarem a Adriana Anselmo vão ter que deixar o aparelho celular na portaria do prédio. Lembrando que a Adriana Anselmo, como eu disse, foi presa na Operação Calicut e é acusada de ter cometido corrupção passiva e ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Mariana. Obrigada, Carolina. Ontem, no finzinho do jornal, eu disse que esse benefício concedido à Adriana Anselmo estava gerando aí uma pressão em cima do Poder Judiciário para que isso fosse estendido a outras mulheres. Hoje, a ministra de Direitos Humanos, Luizlinda Valois, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre isso. Quem acompanhou foi Soane Guerreiro, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Soane. Boa noite, Mariana. Soane, o que disse a ministra de Direitos Humanos sobre isso? Primeiro, ela pediu que todas as mulheres que estejam grávidas ou que tenham esses filhos menores de 12 anos também tenham esse mesmo benefício, ou seja, que o benefício seja concedido a todas as mulheres, sejam elas negras, pobres ou de periferia. Ela falou que essa é uma norma prevista no Código de Processo Civil, só que ela não é estendida às mulheres de forma igualitária, ela não é feita de uma forma uniformizada. Então, tem alguns juízes que dão esse direito às mulheres e outros que não dão. Então, ela disse que, inclusive, enviou um ofício para a presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, para a ministra Carmen Lúcia, para que elas possam tomar algumas medidas para fazer com que isso se uniformize no país inteiro, entendeu? E ela disse que não tem dados específicos de quantas mulheres estão em prisão domiciliar, mas que ia começar a fazer esse levantamento justamente por causa dessa polêmica que gerou, e disse que todas também têm esse direito e que ela vai continuar lutando por isso, buscando medidas para que essas mulheres também possam ter esse direito. Obrigada, Soane. A gente lembra exatamente que a lei prevê que mulheres que tenham crianças menores de idade sob sua responsabilidade, especialmente se elas tiverem cometido crimes de menor periculosidade, têm aí direito a esse benefício da prisão domiciliar. Justamente para que os pais não fiquem sem conviver com os filhos, sem auxiliar aí no desenvolvimento, e por isso ela disse que vale para todo mundo, só que não é aplicado de maneira igual. Então, que ela ia continuar tentando aí para que isso fosse, tanto aqui quanto em todos os lugares do país, também fosse um direito que fosse conquistado por todas as mulheres. Para que as mulheres pobres também tenham o direito que a Adriana Anselmo está tendo agora, né? Com certeza. Bom, obrigada, Soane. A gente segue com a pauta política, porque ontem à noite o governador de Goiás, Marconi Perillo, foi denunciado pelo Ministério Público, e quem vai nos contar por quê e todos os detalhes é Pedro Henrique Moreira. Marconi Perillo é acusado de favorecer a construtora Delta em contratos de locação de veículos para órgãos do estado de Goiás entre 2011 e 2012. Aditivos teriam feito o custo do serviço passar de R$ 66 milhões
para 75 milhões. De acordo com a investigação, Marconi Perillo sabia que o negócio era desvantajoso para a administração pública e ilegal, e que se a escolha tivesse sido pela compra dos veículos, o custo teria sido quase a metade. Em troca, a construtora teria feito o pagamento de 2 parcelas de R$ 45 mil das dívidas da campanha de Marconi ao governo do estado em 2010. As investigações também apontaram que a Delta abriu escritórios fictícios pelo país apenas para dissimular o pagamento de propina a agentes públicos. Além de Marconi Perillo, que é acusado de corrupção passiva, outras 3 pessoas são acusadas de corrupção ativa. O então presidente da empreiteira, Fernando Cavendish, o diretor regional Cláudio Abreu e o operador conhecido como Carlinhos Cachoeira. Junto da denúncia foram anexados extratos bancários e interceptações telefônicas dos envolvidos. Em nota, a defesa de Marconi Perillo disse que não há aí elementos suficientes para a abertura de uma ação penal, que os fatos narrados não foram comprovados. Diz ainda que imaginar que um governador de estado dê vantagens para pessoas ou empresas em troca de 2 parcelas de R$ 45 mil é fruto do momento punitivo pelo qual passa o país. Olha, e ainda falando em governadores, vários governadores brasileiros e da Argentina estiveram reunidos hoje no Rio Grande do Sul. Quem vai nos contar mais sobre essa reunião é o repórter da TVE, lá de Porto Alegre, Carlos Vogt. Em cerca de 40 minutos, governadores brasileiros e argentinos debateram um plano de ações para o estímulo econômico e comercial dos 2 países. Apesar das estratégias não terem sido divulgadas, o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, disse que o estado tem muito a contribuir com os argentinos, principalmente nos setores de grãos, máquinas e equipamentos, onde já é destaque em todo o Brasil. O encontro é o primeiro passo do plano bilateral acordado entre os presidentes Michel Temer e Maurício Macri em fevereiro deste ano. Mariana. Obrigada, Carlos. E a TVE, lá do Rio Grande do Sul, que é afiliada aí do sistema EBC, também do sistema de televisões públicas, né? Nós vamos voltar a falar com a Carolina Pimentel, porque antes a gente estava falando sobre a denúncia de Marconi Perillo, mas ele não é o único governador que vai ser investigado, não, né, Carolina Pimentel? Parece que no Paraná, o governador Beto Richa também vai passar por um inquérito, por uma investigação? Mas sim, Mariana, o Superior Tribunal de Justiça autorizou a Polícia Federal a investigar o governador do Paraná, Beto Richa. A ministra Nancy Andrighi aceitou um pedido de investigação que foi feito pelo Ministério Público Federal. O processo está em segredo de justiça, então não há muitas informações, não foram reveladas informações sobre a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o governador do Paraná. Além de autorizar a investigação, a ministra determinou a coleta de provas e prestação de depoimento dos envolvidos. A nossa reportagem procurou a assessoria de imprensa de Beto Richa, mas nós não tivemos retorno ainda. Mariana. Carolina, eu continuo falando com você agora sobre um outro assunto, é que a Justiça decretou a prisão do ex-delegado e ex-deputado federal Protógenes Queiroz, que conduziu aquela Operação Satyagraha há alguns anos. Você tem mais detalhes sobre isso, né? Sim, Mariana, foi uma decisão da Justiça Federal de São Paulo que decretou a prisão do ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado federal Protógenes Queiroz. Ele foi condenado em 2014 pelo Supremo Tribunal Federal por violação de sigilo funcional, por ter vazado informações para a imprensa sobre as prisões do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, e do banqueiro Daniel Dantas, que na época eram investigados pela Operação Satyagraha, que era comandada por Protógenes Queiroz. A juíza Andréia Moruzzi, ela definiu a prisão de Protógenes após ele não ter comparecido a audiências e, segundo a juíza, a defesa dele não explicou por que ele não compareceu a essas audiências. Em 2014, a pena do Supremo Tribunal Federal foi de 2 anos e 6 meses e foi convertida em prestação de serviços comunitários. Agora, com essa decisão da Justiça Federal, com a ausência de Protógenes Queiroz nessas audiências, a condenação passou a ser em regime fechado. Protógenes Queiroz está morando na Suíça e alega estar na condição de asilado político.
político. O advogado dele disse que com a concessão do documento de asilo político, o passaporte de Protógenes Queiroz foi retido pelo governo suíço. Ainda segundo o advogado, Protógenes é vítima de perseguição política e sofreria riscos se viesse ao Brasil. Mariana. Carolina, e eu vou também continuar aproveitando que você está aqui comigo para a gente fazer juntas o balanço dessa semana que foi intensa na política. A gente, inclusive, vai fazer esse balanço aí em duas partes. A primeira, a gente pode falar que acho que um dos assuntos mais importantes dessa semana, né, Carol, foi a marcação aí do julgamento daquele processo contra a chapa Dilma Temer, que foi vencedora das eleições 2014, né? Foi sim, Mariana. O ministro Gilmar Mendes, né, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, anunciou que o julgamento dessa ação, que pede a cassação da chapa Dilma Temer, como você disse, venceu as eleições de 2014, está previsto para começar na terça-feira. Estão previstas também mais 2 sessões do tribunal para discutir esse processo. Então, começa na terça e está previsto até quinta-feira. Mas o presidente Gilmar Mendes disse que é impossível prever quando essa ação será de fato julgada, quando os ministros vão votar, quanto tempo vai durar esse julgamento. A expectativa é que na terça-feira o ministro relator do caso, Herman Benjamin, apresente o seu relatório final, que está em segredo, né, está sob segredo, apresente aí o seu voto. E também existe já uma expectativa que algum ministro do tribunal deve apresentar um pedido de vista, que é mais tempo para analisar o caso, e isso vai acabando prolongando o julgamento. Então, tudo sinaliza que vai começar na terça, mas vai durar bastante tempo esse julgamento, não deve encerrar na próxima semana. Mariana. Carolina, e outro tema que eu acho que eu ressalto aqui essa semana foi que a Comissão da Reforma da Previdência encerrou aí a fase de debates e discussões na Câmara. Agora o próximo passo é começar as votações, primeiro na Comissão Especial, depois no plenário da Câmara. E ainda o anúncio dos cortes ao orçamento, né, Carol? O governo, né, como a gente falou, né, o governo cortou 42 bilhões de reais do orçamento da União. Esse corte atinge aí investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, corta também despesas na administração pública. O governo anunciou também o fim das desonerações da folha, que era um benefício concedido a 56 setores da economia. Agora vai permanecer para apenas 4 setores. O governo diz que com o fim dessa desoneração vai conseguir arrecadar mais de quase 5 bilhões de reais para reforçar o caixa, e também o corte, né, prevê aí também esse contingenciamento anunciado pelo governo, prevê um corte também de quase 11 bilhões de reais de emendas parlamentares, o que, como a gente falou no programa, né, Mariana, repercutiu aí no Congresso. Repercutiu sim, viu, Carolina Pimentel? Como todas as notícias econômicas sempre repercute, especialmente quando se trata aí de corte em emendas parlamentares, né? Obrigada, Carolina Pimentel. Eu vou conversar agora com Ana Luísa Prazer, lá nos estúdios da Rádio Nacional, porque ela vai falar pra gente sobre uma operação da Polícia Federal hoje no Paraná, né, Ana Luísa? Mariana, boa noite. Começou hoje a terceira fase da Operação Research, que investiga desvios de aproximadamente 7 milhões de reais na Universidade Federal do Paraná. Nas primeiras fases, as investigações apuraram fraudes nos repasses de bolsas e auxílios à pesquisa. Agora está sendo feito um rastreamento dos valores desviados e de possíveis irregularidades nas licitações. 20 mandatos judiciais, 19 condições coercitivas quando a pessoa é levada para prestar esclarecimentos e 1 de busca e apreensão estão sendo cumpridos. As apurações tiveram início em setembro do ano passado, quando foram identificados desvios nas contas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A universidade acionou a Polícia Federal e abriu um processo administrativo disciplinar contra as funcionárias que estavam diretamente envolvidas com os possíveis desvios. A operação ocorre em 5 cidades, nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. Até o momento, 2 funcionárias da Universidade Federal do Paraná continuam presas. Voltamos com você, Mariana. Obrigada, Ana Luísa Prazer, que vai voltar com a gente no próximo bloco para falar sobre a indicação do novo ministro do Tribunal Superior Eleitoral. É daqui a pouquinho, eu já volto. Olá, estamos de volta trazendo você para circular conosco nos corredores do poder. Eu vou voltar a falar com a Ana Luísa Prazer
lá na Rádio Nacional, porque, como eu prometi no finzinho do bloco passado, a Ana vai falar pra gente sobre a indicação do novo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, não é, Ana? Isso mesmo, Mariana. O advogado Admar Gonzaga será o novo ministro do Tribunal Superior Eleitoral. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União de hoje e foi feita pelo presidente Michel Temer. Gonzaga vai substituir o ministro Henrique Neves. O mandato de Neves termina no próximo dia 16. Admar Gonzaga foi o nome mais votado em uma lista enviada pelo Supremo Tribunal Federal ao presidente Michel Temer. Atualmente, o escolhido é o ministro substituto do Tribunal Eleitoral. Ele deve participar do julgamento da chapa Dilma Temer, que começa na próxima terça-feira e pode se prolongar por vários dias. O presidente queria divulgar o mais rápido possível a indicação para evitar acusações de que estaria interferindo no julgamento. O TSE é composto por 3 ministros do Supremo Tribunal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 membros da Advocacia. Em maio, com a saída da ministra Luciana Lócio, Temer terá de fazer uma nova nomeação. Mariana. Obrigada, Ana Luísa. E nós vamos mudar um pouco de assunto agora. Vamos falar de febre amarela, que está preocupando aí o país todo, principalmente as regiões onde são encontrados macacos mortos. É importante, inclusive, lembrar aí a população que o macaco que é encontrado morto, o macaco não transmite diretamente essa doença, então não é preciso sair por aí matando macacos, como tem acontecido em vários locais do país. Bom, eu estou introduzindo o assunto de febre amarela porque foram registrados mais 3 casos no Rio de Janeiro e quem vai contar os detalhes sobre isso para a gente é Tiago Pimenta. Já são 9 casos de febre amarela registrados em todo o estado do Rio. Eles acontecem em 3 municípios: Casimiro de Abreu, que tem o registro de uma morte, São Fidélis e São Pedro da Aldeia. Em nota, o governo do estado informou que o paciente de São Pedro da Aldeia, que está em tratamento, contraiu a doença durante uma viagem à área rural de Casimiro de Abreu. Outros 2 municípios do estado do Rio confirmaram casos de febre amarela em macacos. São eles São Sebastião do Alto e Campos dos Goitacazes. E ontem, o estado do Rio recebeu uma nova remessa com lotes de vacina contra a febre amarela, que vão ser distribuídos entre 28 municípios considerados estratégicos para o combate à doença. A prioridade são os habitantes das áreas mais vulneráveis e a meta da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar cerca de 12 milhões de pessoas em todo o estado, em 92 municípios, até o final deste ano. Olha, e nós vamos voltar à redação da Agência Brasil para falar com a Carolina Pimentel, porque a Carolina tem para a gente os números que foram divulgados hoje sobre a aprovação do governo. Fala um pouco mais para a gente sobre esses números, Carolina. Mariana, foi uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, foi divulgada hoje e traz uma avaliação do governo do presidente Michel Temer. De acordo com o levantamento, 10% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom, 31% como regular, 55% como ruim ou péssimo e 4% não sabem ou não responderam. Em dezembro de 2016, foi divulgada também uma pesquisa de avaliação. Nessa ocasião, 13% consideravam o governo ótimo ou bom, 35% regular, 46% ruim ou péssimo e 6% não sabiam ou não responderam. Segundo a CNI, a queda na popularidade pode ser explicada pelo ajuste fiscal e as reformas propostas pelo governo federal. Ainda de acordo com a CNI, apesar da inflação já estar dando sinal de queda, o brasileiro ainda não sentiu isso no bolso quando vai ao supermercado. E o número de desempregados no país também continua muito alto, fatos que vão influenciando aí na avaliação do governo. A pesquisa CNI-Ibope ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios entre os dias 16 e 19 de março. Mariana. Obrigada, Carolina. E olha, a situação lá na Venezuela, que a gente começou a falar aqui ontem, tem preocupado não só a sociedade venezuelana em relação à situação democrática do país, mas também todos os vizinhos. Quem vai falar para a gente aí um giro sobre as repercussões do que está acontecendo na Venezuela é Mônica Ianakiev.
O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, estará aqui em Buenos Aires no sábado para discutir a crise institucional venezuelana que preocupa toda a região. A reunião dos 4 membros fundadores do Mercosul foi convocada com urgência pela Argentina, que ocupa a presidência rotativa do bloco regional. A crise venezuelana se agravou depois que o Superior Tribunal de Justiça decidiu assumir as funções do parlamento. A Justiça já tinha anulado diversas decisões legislativas, alegando que o parlamento está em desacato porque deu posse a 3 deputados cuja eleição em 2015 foi impugnada. Na semana passada, o Brasil e outros 13 países da OEA já tinham divulgado um documento pedindo ao presidente venezuelano Nicolás Maduro que libere os políticos presos e estabeleça um cronograma eleitoral. A oposição convocou o povo às ruas, mas a surpresa na Venezuela foi a Procuradora-Geral da República, Luísa Ortega, considerada aliada do governo pelos opositores. Ela criticou a decisão do Superior Tribunal de Justiça abertamente, dizendo que representava a ruptura da ordem constitucional. Eu vou voltar a falar com a Carolina Pimentel agora, lá na redação da Agência Brasil, para a gente fazer a segunda parte do balanço dessa semana, que teve tanta notícia que não dava para fazer tudo só no primeiro bloco, né, Carolina Pimentel? Eu acho que a Operação Quinto do Ouro também é um assunto aí, uma notícia dessa semana que a gente tem que relembrar, né? Sim, Mariana, foi uma operação, a Operação Quinto do Ouro, operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, operação que prendeu 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, foi levado para depor na Polícia Federal. Ele prestou depoimento, foi liberado no dia seguinte, inclusive fez um pronunciamento na Assembleia Legislativa. Já os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio continuam presos e essa Operação Quinto do Ouro investiga aí desvio de recursos públicos. Acho que uma outra notícia que a gente tem que lembrar também foi a primeira condenação do ex-deputado Eduardo Cunha na Operação Lava Jato. Ele que está preso, foi preso na operação, está preso em Curitiba. Ele foi condenado a mais de 15 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e claro, foi uma condenação na primeira instância. A defesa do ex-deputado já disse que vai recorrer e a pena foi determinada pelo juiz Sérgio Moro. Lembrando aí, né, Mariana, que o juiz Sérgio Moro esteve no Congresso esta semana, inclusive a gente noticiou, você acompanhou aí a presença do juiz Sérgio Moro. É verdade, Carolina, o juiz Sérgio Moro esteve aqui no dia em que saiu a condenação dele a Eduardo Cunha, condenação que também repercutiu no Congresso. Os adversários de Eduardo Cunha, os adversários que já eram antigos de Eduardo Cunha, num clima de eu já sabia, dando declarações aí, estimulando Eduardo Cunha a fazer uma possível delação premiada. Resta saber se o Ministério Público tem interesse na delação premiada de Eduardo Cunha também, né, Carolina Pimentel? Mas outro assunto também que circulou aqui nos corredores de Brasília, especialmente no Congresso Nacional essa semana, foi sobre o projeto do abuso de autoridade. Esse projeto que está na pauta já da Comissão de Constituição e Justiça. Essa semana, o Procurador-Geral da República entregou para o Congresso uma minuta com sugestões sobre esse projeto, porque ele causa muita preocupação de que ele possa vir a criminalizar juízes, procuradores, investigadores que mexam aí com as pessoas, com gente grande, vamos dizer assim, né, Carol? Então, isso também foi tema que foi repercutido por Sérgio Moro aqui em Brasília, lá no Congresso. Mas olha, a gente está fazendo o balanço da semana, então está na hora da gente ir para aquele quadro que a gente faz aqui toda sexta-feira, com as imagens da semana que são selecionadas aí por Marcelo Casal Júnior, que é o editor de imagens da Agência Brasil, com narração de Tiago Bittencourt. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se reuniu com o comissário para a Saúde e Segurança Alimentar da União Europeia, que está estudando medidas mais rigorosas para a importação de produtos brasileiros. A foto é de Marcelo Camargo. No Rio de Janeiro, a ex-primeira-dama Adriana Anselmo chega em sua casa no Leblon, onde vai cumprir prisão domiciliar após quase 4 meses presa em Bangu. A foto é de Vladimir Platonov.
Fotos da Agência Brasil, que você pode acessar essas e outras, várias outras imagens dessa semana intensa aí no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, nos ministérios, no país todo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Bom, todas essas fotos, todas essas imagens, você pode conferir lá em www.agenciabrasil.ebc.com.br. E na redação da TV Brasil, eu vou chamar agora o Pedro Pontes, que vai contar pra gente o que ele está preparando lá para o Repórter Brasil de hoje. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. No Repórter Brasil de hoje vamos falar do aumento dos preços dos remédios. O limite para os laboratórios é de quase 5% a partir desta sexta-feira. Na edição de hoje tem ainda a denúncia contra o governador de Goiás, Marconi Perillo. Ele é acusado de corrupção passiva. E o Ministério Público denunciou ainda o contraventor Carlinhos Cachoeira, Fernando Cavendish, presidente da construtora Delta, e Cláudio Abreu, ex-diretor da empresa. Todos eles por corrupção ativa. No Rio de Janeiro já está valendo uma lei que prevê multa para quem cometer violência contra as mulheres. Só no estado, uma mulher é agredida a cada 12 minutos. E a Argentina, atual presidente do Mercosul, convocou os chanceleres do bloco para uma reunião de urgência amanhã para discutir a grave situação institucional na Venezuela. E ainda, uma reportagem especial vai mostrar os 50 anos do Palácio do Itamaraty. O local sede do Ministério das Relações Exteriores é mais uma obra que chama atenção pela beleza arquitetônica. Os detalhes dessas notícias e os principais assuntos do dia estão no Repórter Brasil às 7h45, é claro, aqui na TV Brasil. É isso, Mariana. Obrigada, Pedro Pontes. Bom, com isso a gente vai encerrando o Nos Corredores do Poder de hoje. Para você, um excelente fim de semana e muito boa noite. Boa noite, Soane. Boa noite, Mariana, para todo mundo. Um bom fim de semana e até segunda-feira.